Glórias a Deus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Quero convidar todos a abrir as vossas Bíblias no livro que escreveu João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos auxiliado, em nossa casa, em nossa família, em nossa vida espiritual. Deus é maravilhoso, amados. Nós temos motivos de sobra para agradecer e engrandecer o nome santo desse Deus, porque de fato Ele é maravilhoso. Eu agradeço ao pastor Luciano mais uma vez pela confiança, pela oportunidade. Agradeço à igreja que tem orado e intercedido por nós, pela nossa casa. Tem surtido muito efeito. Deus tem nos dado cada dia mais força, mais graça, nos guiado, nos dado sabedoria, nos conduzindo pelo caminho dele, na vontade dele. Isso é muito, muito, muito gratificante para nós, né? Graças a Deus por isso. Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 1. Vamos estar lendo o capítulo de número 2, amados, é bem pertinho aí, o verso de número 10 e o verso de número 11. João, capítulo 2, verso 10 e verso de número 11, que diz assim: E disse-lhe, todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando os convidados têm bebido bastante, então lhes apresenta o inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Com esse milagre, deu Jesus em Caná da Galileia princípio aos seus milagres, e assim manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Tome seu assento, por gentileza. Sua tradução pode ter alguma diferença na colocação das palavras, porém, ela tem o mesmo significado, né? Ela tem o mesmo significado. Isso é comum, é natural, tá? Mas o texto que nós fizemos a leitura aqui, ele é intitulado pela igreja e pela teologia como o primeiro milagre em que Jesus realizou em seu ministério. E obviamente que nós não discordamos disso. Esse milagre, nós bem sabemos, e que se trata da transformação da água em vinho, em um casamento ali em Caná da Galileia. Algumas pessoas fazem muitas perguntas dentro deste texto, e algumas até perguntam se o vinho que Jesus transformou era alcoólico ou não era. Eu espero que ao longo dessa mensagem eu consiga trazer resposta não só para essa, mas para outras questões, e nós possamos entender e compreender aquilo que Deus tem para nós, através das Sagradas Escrituras, nessa noite. Eu separei essa mensagem, dividi ela para que nós possamos ter uma compreensão um pouco melhor. E em cada parte eu consigo apresentar a Jesus de uma maneira diferente, porque Jesus ele trabalhou e trabalha ainda hoje de maneiras diferentes. A Bíblia nos mostra claramente muitas faces de Deus. A Bíblia nos fala que Deus é amor, mas a Bíblia também nos diz que o nosso Deus é um Deus que se ira todos os dias. Nós bem sabemos que Jesus é amor e quer salvar todo mundo, e que Ele ama todos. Mas nós sabemos também que Ele é aquele que vai julgar naquele dia e vai condenar aqueles que não quereram entrar no reino celestial, não quiseram obedecer a sua palavra e a sua vontade. Então, Deus ele tem várias faces, porque a sua obra, a sua graça, ela é multiforme, ela tem várias formas. E aqui dentro dessa mensagem eu consigo ver várias faces de Jesus. E o primeiro dela, que eu quero apresentar dentro dessa mensagem, é o Jesus da transformação. E eu peço para que você deixe sua Bíblia aberta lá em João, no capítulo de número 2, para que nós possamos fazer a leitura de acordo com o andamento da mensagem. No João, no capítulo de número 2, o verso de número 1 e o verso de número 2, está escrito o quê? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Nós devemos lembrar que este evangelho, o evangelho que tem o nome do evangelista, Evangelho de João, ele foi escrito endereçado para a igreja. Cada evangelho foi endereçado para um determinado povo. O livro de Mateus, o evangelho que Mateus escreveu, por exemplo, ele foi escrito endereçado para os judeus. Tanto é que Mateus apresenta Jesus como rei.
E é o único evangelho que se inicia trazendo a genealogia de Jesus. Porque Mateus ele queria provar que Jesus ele é rei, ele da linhagem real e da linhagem de Davi. Então ele traz Jesus como rei, porque Deus prometeu que o reinado de Davi seria eterno, da família, né, da linhagem de Davi. E isso se cumpre em Jesus Cristo, que é da linhagem de Davi. Então Mateus escreve seu evangelho para os judeus. E ele apresenta Jesus como rei, diferente de Marcos, que escreve seu evangelho para os romanos. E vem apresentar Jesus como servo. Porque a ideia de servidão para os romanos era patente, era palpável. Eles bem sabiam do que se tratava e bem entendiam isso. Então, para que os romanos aceitassem melhor, entendessem o evangelho, apresentar Jesus como servo seria ali algo de grande jogada, né, digamos assim. Já Lucas escreve seu evangelho para os gregos e apresenta Jesus como homem. Tanto é que nós ouvimos a expressão filho do homem. E nós sabemos que os gregos, eles sempre considerou muito a questão do homem, da humanidade em si. Eles cultuavam o homem, não cultuar no sentido de adorar em si, propriamente dito. Mas isso nós podemos ver nas esculturas gregas, por exemplo. Então eles sempre caracterizaram o corpo do homem nas esculturas como algo, digamos assim, perfeito, esbelto. Então Lucas ele apresenta Jesus como homem, o filho do homem. Já João ele apresenta Jesus como o Salvador, como aquele que tem o amor. João, sendo o apóstolo do amor, ele não deixa de caracterizar isso dentro do seu evangelho, como também no 1º e 2º João, nas suas epístolas. E ele vem apresentar a Jesus então para a igreja. E quando Jesus começa, aliás, João começa a escrever esse evangelho, ele começa a falar do princípio era o verbo, e apresentando a Jesus como Deus, como Salvador. João ele começa a trazer, desde lá do 1º capítulo, ele vem segmentando os dias. E por várias vezes ali no capítulo de número 1, você vai ouvir a expressão, e no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte. Lá em João, no capítulo de número 1, no verso de número 28, por exemplo, até o verso de número 28, como João ele vem escrevendo, caracterizando em dias, separando em dias, até ali no verso de número 28, capítulo de número 1, o que temos aqui é o primeiro dia. Nesse primeiro dia foi o dia em que João Batista, não o João que escreveu o evangelho, ele iniciou seu ministério. Foi nesse dia em que os fariseus foram até João Batista perguntando a ele se ele era o Cristo ou se ele era o Elias ou se ele era o profeta. E João disse que o Cristo não era ele, mas que ele estava no meio deles. Então até o verso de número 28, o próprio evangelista João, ele conta como o primeiro dia. E o segundo dia se inicia no verso então de número 29, e nós vemos a expressão no dia seguinte. Nesse dia, no segundo dia, é o dia em que Jesus é batizado por João Batista. Foi nesse dia que João Batista ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma corpórea como de pomba. Então esse já é o segundo dia. O terceiro dia se inicia no verso de número 35, e você vê lá de novo, no dia seguinte. No verso de número 35, foi quando 2 discípulos, ouvindo João falar, quando Jesus passava, que ali era o Cordeiro, que ali era o Salvador, 2 discípulos correram para seguir a Jesus. Um deles se chamava André. E para quem não sabe, André era irmão de Pedro, que na época não se chamava Pedro. O nome dele era Simão. E quando Simão se apresentou diante de Jesus, Jesus mudou o nome de Simão para Cefas. Simão está no hebraico. Cefas já é um nome em aramaico, que significa Pedro no grego. Naquela época era comum as pessoas terem mais de um nome, porque a língua predominante de Israel, ali da sua origem, era o hebraico. Mas se falava mais o aramaico por causa daquilo que tinha sido trazido de lá do cativeiro. Porém, o que veio a predominar, né, era a cultura helenística, conhecida como a língua grega. A cultura grega veio a culturar todo o mundo antigo da época. Então se falava mais o grego do que o hebraico. E se falava também o aramaico. Então era normal ter mais de um nome. Paulo, por exemplo, tinha mais de um nome. E algumas pessoas, de forma inconsciente e ignorante, acham que Deus transformou Saulo em Paulo. E não, isso não existe. Isso a Bíblia não apoia isso. Na verdade, Saulo e Paulo é o mesmo nome, só que em uma pronúncia dentro de uma língua diferente. Saulo seria o nome do apóstolo em grego, e Paulo é o nome do apóstolo na língua romana, que era o latim. Então, quando Lucas ele começa a escrever o livro de Atos, ele vem apresentando o apóstolo como Saulo, apresentando ele aos gregos. E posteriormente começa a apresentar o mesmo apóstolo agora aos romanos. Então começa a chamar a ele de Paulo,
que na verdade no hebraico se chamava Saul. Exatamente. O nome Saul é o mesmo Paulo, é o mesmo Saul, Saulo, só que no grego. Ou seja, se Saul, o rei Saul, tivesse na época do Novo Testamento, provavelmente na língua romana latim, ele seria chamado de Paulo. Então era normal ter mais de um nome naquela época. E isso aconteceu o quê? No terceiro dia. E o quarto dia se inicia na onde? No verso de número 43. Foi nesse dia em que Filipe chamou a Natanael. Jesus encontrou com Filipe. Filipe foi até Natanael e falou: olha, nós encontramos agora o Cristo. Ele vem de Nazaré. E Natanael pergunta: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E o texto nos diz que ele foi até Jesus. Jesus disse que viu ele sentado embaixo da figueira. E Natanael creu em Jesus. E isso acontece no quarto dia. O próprio apóstolo João, o evangelista João, ele escreve claramente que isso acontece no quarto dia. Só que lá em João 2, verso de número 1, que nós lemos, que foi no dia do milagre em Caná da Galileia, o apóstolo João escreve: e ao terceiro dia fizeram umas bodas. Mas espera aí, o próprio evangelista escreveu que era no quarto dia que ele encontrou Natanael. Como que no terceiro dia agora se faz umas bodas? João perdeu a contagem? Não. Por quê? Porque na verdade, João começou a contar lá no início, desde o dia do ministério de João Batista. Só que o ministério de Jesus começou no segundo dia, depois do segundo dia do ministério de João Batista. Então quando ele escreve ao terceiro dia, ele está dizendo, foi no terceiro dia do ministério de Jesus. Aqui seria o quinto dia de escrita, dentro daquilo que está dentro do capítulo 1. Mas no ministério de Jesus, seria o terceiro dia. Então, nesse dia, fazia 3 dias que Jesus iniciou o seu ministério. Mas o que eu vejo aqui é o Jesus da transformação. E por quê? Porque, como eu disse anteriormente, é concordado dentro das igrejas, dentro da teologia, que o primeiro milagre de Jesus se iniciou em Caná da Galileia. Mas, olhando com os olhos espirituais, eu percebo que Jesus já iniciou um outro milagre, muito antes dele multiplicar as águas, transformar as águas em vinho. E ele fez isso na onde? E com quem? Na vida de Pedro. Porque ele mudou o nome daquele homem que se chamava Simão, que seria o mesmo Simeão no hebraico, que significa ouvir, para Cefas, ou Pedro, que significa pedra ou rocha. O que Jesus estava fazendo aqui não era simplesmente mudando um nome, mas ele estava fazendo um grande milagre, iniciando um grande milagre na vida daquele homem que era um simples pescador, mas que futuramente Jesus faria pescador não de peixes, mas pescador de almas. A caracterização do significado do nome Pedro, que seria pedra ou rocha, foi algo espiritual na vida daquele homem. Era um homem que não tinha controle, não tinha domínio próprio, mas Jesus veio a fazer a obra na vida daquele homem, e ele veio a ser transformado por Cristo Jesus durante toda a sua vida. Um homem que negou a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Um homem que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Um homem que foi usado por Satanás, pedindo para que Jesus tivesse compaixão de si mesmo e não morresse na cruz do Calvário. Um homem que qualquer pessoa que olhasse para ele nos dias de hoje, logo desconsideraria espiritualmente ou ministerialmente falando. Mas Deus veio a trabalhar na vida desse homem. Desde o início em que Jesus mudou o nome daquele homem, o milagre de Deus e a transformação de Jesus na vida dele veio a ser constante. E lá na frente nós sabemos que, segundo a tradição, quando Pedro estava para ser martirizado, para ser morto, ele ainda assim não negou a Jesus. E então pegaram a Pedro para ser crucificado. E a tradição nos diz que Pedro, ele não fugiu da cruz. Ele disse: tudo bem, pode me crucificar, mas eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Se for para me crucificar, então que crucifique de cabeça para baixo. Sabe o que é isso, amado? É o Jesus da transformação. E esse mesmo Jesus está hoje aqui nesta igreja. Esse mesmo Jesus é o que fala conosco através da palavra, que falou através do louvor. É aquele que entra na sua casa, entra na sua família, entra na sua
situação e começa a transformar coisas. O Jesus da transformação está presente na minha vida e na tua vida. Se você crê nisso, levanta a sua mão e adore ao nome santo de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas eu não vejo aqui somente o Jesus da transformação, mas eu vejo o Jesus do livre-arbítrio, aquele que está com a Bíblia aberta, verso 3 e 4 de João 2. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Caná, na verdade, era um tipo de vila ou vilarejo que existia ali na Galileia. Caná não era muito rica. O que predominava ali em Caná era a plantação de alguns grãos, era a uva, né? Plantação de uvas, e o que trazia renda para a cidade. Em outras palavras, a fonte de renda deles ali se resumia apenas nisso. E olha que interessante, era praticamente a casa do vinho. Porque ali o que era forte era as vinhas, era muito forte em Caná da Galileia. E na casa do vinho, o que faltou? Faltou vinho naquele casamento. Muitas das vezes nós estamos na casa do pão e não temos o pão. Eu falo isso dizendo a respeito da palavra de Deus. Muitas das vezes estamos na casa do pão e não nos alimentamos do pão, porque o nosso coração às vezes está fechado. Mas quando nós abrimos o coração para que a palavra de Deus entre e Jesus faça a obra, Ele é aquele que vem a saciar a nossa alma, matar a nossa sede e nos dá força para continuar na nossa jornada. Aleluias. Mas por que acabou o vinho naquele casamento? Por que acabou o vinho ali? A resposta é simples: porque ninguém comprou o vinho. Você pode ficar sem entender, mas como assim ninguém comprou o vinho? Naquela época, quando o futuro noivo, ele pedia a mão da noiva, a futura noiva em casamento, e era aceito ali entre as famílias e as famílias da noiva, o pai da noiva, ele estipulava um valor que era chamado de dote. E o noivo, então, ele tinha que arrumar condições de pagar aquele dote. Quando a noiva, ela já aceitava, era por lei já considerado um vínculo matrimonial de grande estima dentro da sociedade. Era algo muito sério. O judeu sempre levou muito a sério essas questões de casamento. E a noiva, obviamente estando ali noiva daquele rapaz, ela não poderia jamais estar com outro homem, ser noiva de outro homem. Isso não poderia acontecer. Se isso ocorresse, poderia ser caracterizado como adultério, ou ainda como prostituição, e a noiva, ela teria as punições que a lei, ela diz que teria, naquela ocasião. Por isso que Deus, ele pega essa questão do casamento, e ele traz, traçando um paralelo em relação à vida dele para com o povo de Israel. Isso nós vemos lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vemos que a igreja é caracterizada como noiva de Cristo. E isso para os judeus é algo muito importante, muito precioso. Eles levavam muito a sério essas questões. Por isso Deus, ele pega isso e ele vem caracterizando essas questões de um modo figurativo, comparando o relacionamento dele com o povo de Israel. Por isso lá em Jeremias, no capítulo 3, versos de número 8 e 9, Deus, ele fala contra o povo de Israel e contra o povo judaico, e ele diz que eles se prostituíram contra Deus. Ele diz que eles cometeram adultério contra Deus, porque eles deixaram a Deus, os caminhos de Deus, e se voltaram a outros deuses. Isso para Deus era algo obviamente horripilante, ainda hoje é abominável. E ele então traz isso no conceito judaico para que eles entendam que o que eles estavam fazendo era algo muito sério. E a noiva, ela não podia então estar com nenhum outro homem, nem ser noiva de outro homem. E durante todo o período ali, havia um preparo, e durava mais ou menos 1 ano de preparo, em que a família do noivo preparava as bodas que era realizada na casa do noivo, e a família da noiva preparava a noiva, e as questões vinculadas à noiva para que viesse a fazer a procissão, e viesse a realizar a cerimônia, aquilo que estava no costume, ou seja, tinha 1 ano mais ou menos para preparar o casamento. Aí você me pergunta, irmão, mas como assim então ninguém comprou o vinho, já que eles ficaram 1 ano preparando aquele casamento?
Só que o vinho não faltou por falta de planejamento. Porque, na verdade, as bodas, ela durava cerca de 7 a 14 dias. Então, obviamente, todo mundo sabia que tinha que ser bem planejado. E a Bíblia, no texto, diz que existia ali um chamado mestre-sala, que era um chefe de organização de festivas. Então, não foi por falta de planejamento que faltou o vinho. Mas então, por que a resposta que eu dei foi? Porque ninguém comprou o vinho. No verso de número 4, está escrito o quê? Mulher, que tenho eu contigo. O que significa essa expressão, o que tenho eu contigo? No grego se fala, ti emoi kaisoi. O que significa isso? É o mesmo que Jesus estava dizendo, mulher, o que isso tem a ver conosco, o que isso tem a ver comigo e com você? Por que Jesus ele diz isso? E por que essa tradução? Porque segundo a tradição, naquela época, nos casamentos, até mesmo nos mais pobres, era já organizado entre eles em que os convidados viessem se revezando entre eles e comprando vinho durante todos aqueles dias de bodas, que ia de 7 a 14 dias. Então os convidados iam se revezando entre eles, e antes que o vinho acabasse, alguém ia lá e comprava mais vinho. Podia durar 14 dias, amados, de festa, imagina isso. Só que em dado momento ocorreu do que? De o vinho acabar e ninguém se prontificar a comprar o vinho. Então por isso que acabou o vinho, ninguém comprou o vinho. E aí que Maria vem e fala com Jesus, Jesus disse, ti moi kaisoi, ou seja, o que nós temos a ver com isso? E Jesus ainda diz, não é chegada a minha hora. O que Jesus está dizendo aqui? Não é a nossa vez de comprar o vinho. É a vez de outro convidado, não é a nossa vez. O que Jesus está falando aqui é de algo dentro do costume da época. Porque ninguém tomou atitude de comprar o vinho. E aquilo poderia ser o término daquela festa. Sem vinho não tinha mais festa. Fazia parte da cultura judaica, não tinha mais festa sem vinho. E a falta de atitude de alguém, de um dos convidados, poderia arruinar aquela festa, aquela ocasião. Você vê que a falta de atitude, ela pode trazer sérias consequências, inclusive na nossa vida. A falta de atitude em nossas vidas, ela poderá trazer consequências negativas para conosco. Porque muitas pessoas confundem o esperar em Deus com preguiça, e é diferente. Ah, irmão, eu estou esperando em Deus, mas esperar em Deus, amado, não é ficar sem orar. Esperar em Deus não é ficar sem se alimentar da palavra de Deus. Esperar em Deus não é ficar sem ir na igreja, sem buscar a presença do Senhor. Nós temos que esperar em Deus, mas temos que continuar lutando espiritualmente. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Satanás não tem preguiça, ele não se cansa, ele luta contra as nossas vidas todos os dias. É por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos meditar na palavra de Deus, na lei de Deus, de dia e de noite. Nós temos que estar fortes espiritualmente, para que nós possamos lutar contra o adversário e assim sair vitorioso. Muitas pessoas estão tendo suas famílias destruídas, estão tendo suas vidas destruídas, porque estão ali no descanso, que na verdade é uma preguiça, e se esqueceram de que descansar na presença de Deus não é ficar sem lutar, mas é buscar a Deus e confiar no agir do Todo-Poderoso. Bendito seja Deus, aleluia. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses dizendo que Jesus ele deixou a sua glória no céu. A onisciência de Jesus faz parte da sua glória, da sua divindade. E ele deixou no céu para se fazer homem. Ele não tinha ali a sua onisciência naquela ocasião, a não ser aquilo que Deus revelava para ele. Mas há uma possibilidade de que Jesus soubesse que de fato o vinho estava acabando, tinha acabado, antes mesmo de Maria falar, ou depois que Maria falou, de fato ele ficou sabendo. Mas o que eu vejo aqui é que Jesus, ele não foi até qualquer um dos convidados, nem falar com o mestre e dizer, olha, o vinho acabou, não é minha vez de comprar, alguém vai lá e compra. Jesus, ele não fez isso, meu querido. Sabe por quê? O que eu vejo aqui é o Jesus do livre-arbítrio. Ele nos deu livre-arbítrio, amado. Sabe de uma coisa? Jesus, ele não vai te falar tudo. Tem coisas que ele já te deu sabedoria, conhecimento suficiente para você saber entender
como que as coisas estão funcionando e acontecendo na sua vida. Nem tudo Deus vai bradar do céu, Ele vai descer e manifestar fogo e trovoada, não. Tem coisas que Deus Ele não vai falar porque não precisa. Você já tem a Bíblia, você já tem a oração, você já tem a sabedoria que Ele te deu, o conhecimento para saber qual é a atitude correta a tomar, é aquilo que você vai fazer, se não é da vontade do Senhor, e você tem o Espírito Santo que te guia, que te conduz. E muitas das vezes a gente fica esperando uma resposta de Deus, um bradar, um fogo, uma trovoada, um anúncio no céu, um sinal na terra, um terremoto. Nem sempre isso vai acontecer, porque Deus Ele não fala somente dessa maneira, mas Ele fala também no silêncio, na sua alma, no profundo, no seu interior. A Bíblia nos diz que Ele é aquele que esquadrinha os nossos rins, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe tudo sobre você. E Ele já te deu sabedoria para muitas coisas, então não há necessidade de esperar uma trovoada da parte de Deus em muitos casos. Jesus Ele nos dá o livre-arbítrio. Você quer ir lá comprar o vinho? Vai e compra. Se você não quiser comprar, não compra também. O que eu estou dizendo aqui, meu querido, as atitudes que você tem que tomar para com a sua vida espiritual, para com a sua família, para com o seu ministério, para com o seu trabalho, para, enfim, aquilo que você sabe e está sentindo no seu coração nesse exato momento. Jesus te diz, se você quiser ir fazer, vai e faz. E se você não quiser, então não faça, porque Ele te deu livre-arbítrio. Mas nunca faça algo sem a direção de Deus, para que você não pise em falso e caia no buraco, porque a Bíblia nos mostra claramente que Jesus, o Espírito Santo, é aquele que nos guia, é aquele que norteia o nosso caminho, é aquele que nos ajuda e nos auxilia. Então busque ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Esse é o Jesus do livre-arbítrio. Mas eu vejo aqui também o Jesus da purificação. João 2, 5, 7. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Na sua Bíblia pode estar escrito metreta, que equivale mais ou menos a 100 ou 108 litros. Verso de número 7. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Uma pergunta interessante. Por que Jesus não transformou a água em vinho dentro dos próprios recipientes de vinho? A Bíblia nos diz que Jesus ele pediu para que levasse até ele as talhas de pedra. E o texto diz que eram 6 talhas de pedra que estavam ali. Mas por que Jesus não fez a transformação nos próprios recipientes de vinho? Parece ser ilógico isso. Eu imagino Jesus olhando para aquelas recipientes de vinho, e as pessoas falando: aqui estão os recipientes de vinho. Esse é um pensamento meu, não está na Bíblia. E Jesus olha para o outro lado e fala: não, pega aquelas talhas de pedra lá. Alguém poderia pensar: mas peraí, os recipientes de vinho são esses, não são aqueles. Mas Jesus ele pede as talhas de pedra e não usa os recipientes de vinho. E por que Jesus faz isso? Naquela época, existia ali nas casas judaicas, e era comum, existia um tipo de piscina, um tipo de banheira feita no solo, na casa mesmo. Era comum existir isso. Isso era chamado de mikvah na língua deles. E a mikvah ou mikvé, como alguns pronunciam, era na verdade um lugar onde se enchia de água para a purificação das mulheres que saíam do período da sua menstruação, ou que acabasse de ter um filho, né? Ou ainda era utilizado no Yom Kippur, que era o dia da expiação, desde lá do livro de Levíticos, que era o dia em que Deus perdoava toda a nação de Israel. Então, pela tradição ali, toda aquela liturgia, todas aquelas questões religiosas, eles enchiam as talhas de pedra de água. E das talhas de pedra, eles lançavam a água sobre a mikvah, dentro da mikvah. Eles não utilizavam talhas de metal ou talhas de madeira. Eram, na verdade, as talhas de pedra, recipientes grandes, né? Bom, 100 litros a gente já entende. E eles não utilizavam de madeira, não utilizavam de
metal, não utilizavam de argila, porque na concepção judaica eram recipientes que poderiam contrair impureza. Só que na pedra, na concepção deles, não contraíam. Então eles levavam bem a sério essa questão. E Jesus, ele pede então que as talhas de pedra, que era utilizada para a purificação. Eu vejo dentro desta passagem que Jesus, ele está transmitindo dois tipos de mensagens para o povo da época. Porque este milagre, a transformação da água em vinho, ele não foi só notório ali entre os convidados do casamento, porque tinha muita gente, era comum ter muita gente em um casamento, em uma festa como aquela. Então não somente ali entre eles, mas aquilo repercutiu por todos os lugares. Então Jesus, fazendo isso, ele estava transmitindo duas mensagens diferentes. Primeiro, ele estava dizendo o quê? Que as talhas estavam vazias, que não havia possibilidade alguma de purificação. E isso, dentro de uma mensagem direta, dentro do sentido espiritual, fica claro que Jesus está manifestando é que a lei já não pode mais purificar. É impossível, porque as talhas estão vazias, não tem água. A lei não pode mais purificar. Porque aquilo que Jesus está transmitindo para o povo da época é algo mais patente para eles do que para nós, porque eles estavam dentro daquele costume. Nós não conhecemos tão bem o costume deles, mas eles entenderam isso. Não tem como, porque as talhas estão vazias. A lei já fez o seu trabalho, e agora está vendo o quê? Está vindo uma nova aliança. E a segunda mensagem que nós vemos aqui é que a água, ela tipifica o Antigo Testamento, e o vinho tipifica o Novo Testamento. Então quando Jesus, ele transforma a água em vinho, Jesus está dizendo, olha, o Antigo Testamento, a antiga aliança está se passando, a lei já cumpriu o seu papel, e eu agora estou trazendo uma nova aliança através do meu sangue. O que Jesus está estabelecendo aqui é a sua nova aliança, é o que nós conhecemos como Novo Testamento. Tanto é que posteriormente a esta passagem, nós vemos Jesus fazendo o quê? A purificação lá no templo, expulsando atitudes dos cambistas, que estavam fazendo do templo lugar de roubo e de venda e de mercantilismo. E Jesus começa a purificar o templo, e posteriormente, no capítulo anterior, posterior, Jesus, ele tem um encontro com Nicodemos, e a Bíblia nos mostra claramente que ele ensina sobre o quê? Sobre o nascer de novo falando sobre a purificação. Saiba de uma coisa, Jesus, ele não veio somente para fazer milagres, Jesus não veio somente para curar enfermos, ele não veio somente para transformar água em vinho, mas ele veio para trabalhar na minha vida e para trabalhar na sua vida, para transformar o coração do ser humano. Transformar água em vinho para Jesus, amado, não é algo grande, mas transformar o coração do pecador segundo a vontade e o querer de Deus, sim, é algo que ele considera com grande estima, porque ele ama a nossa alma. Jesus, ele não está sobre as nossas vidas apenas para nos conceder milagres, bênçãos e benfeitorias, não, mas para converter a nossa alma, para nos levar para o reino dos céus, aonde nós poderemos cantar ao Senhor para todo sempre, para toda eternidade. Bendito seja Deus, aleluia. Oh, aleluia. Jesus é o Jesus da transformação, meu querido. E não é só porque ele transformou a água em vinho, não, mas porque ele transforma as nossas vidas. Ele transformou a minha vida, transforma também a sua vida, e isso cada dia ele está transformando as nossas vidas. O que Deus, ele quer é apenas um coração quebrantado, um coração aberto a ele, para que ele possa entrar e fazer a sua obra. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas a palavra de Deus pregada na igreja muitas das vezes não está dentro dele ou dela. Muitos vivem aparentemente no evangelho, mas o evangelho não está dentro dele ou dela. Muitos professam uma fé, mas diante de Deus as vestes não estão branquinhas como ele gostaria que estivesse. Deus nos chamou para um compromisso sincero, e não para uma aparência de cristão, não para uma aparência de religião, mas com um compromisso sincero para com ele. O mais importante não é aquilo que as pessoas veem ao olhar para você, mas aquilo que Deus vê quando ele olha para o seu coração, para o seu interior. Isso é mais importante.
Eu vejo aqui também o Jesus dos pequeninos. João 2, versos 7 e 8. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. João 2, 7 e o verso de número 8. O interessante, amado, nesta passagem, é que os primeiros a presenciar o milagre de Jesus, não foram os grandes da terra da época, não foram os reis, não foram os convidados de maior patamar dentro da sociedade, não foram as pessoas mais importantes do local, não foram os noivos, não foram as famílias dos noivos, não foi ninguém que tinha dinheiro, condição, ou alguém que tinha mais estudo, mais conhecimento e mais diploma, não. Os primeiros a presenciar o milagre de Jesus foram os serventes, foram os empregados. Olha só que privilégio, ver o primeiro milagre de Jesus acontecendo diante de seus olhos, amados. Jesus, ele não veio, meu querido, para os grandões da terra, não. Ele veio para aqueles que precisam dele. Ele bem disse: eu não vim para os que são sãos, eu vim para aqueles que estão doentes, para os enfermos. Jesus, ele não veio para se revelar apenas a nata da sociedade, não, mas para mim, para você, que necessitamos do Senhor, que muitas das vezes não somos lembrados em determinadas ocasiões, em determinados lugares. Para mim e para você, que quando adentra um lugar, geralmente estamos assentados em lugares lá embaixo, mas Jesus, ele deixou claro que aquele que quer ser o maior, que seja primeiro o menor. Então, lá em Mateus capítulo 20, versos 26 e 27, ele está escrito assim: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Deus, ele não quer grandes, ele quer pessoas que se humilham na sua presença. Ele não está interessado simplesmente em uma voz linda, ele não está interessado simplesmente em uma mensagem, uma pregação contida de palavras belas, ou de um conhecimento teológico, não, mas daqueles que se humilham na sua presença, que se derramam na sua presença. A palavra soberba vem do hebraico zud, que significa cheios de si mesmo, e aquele que está cheio de si mesmo não tem espaço para Jesus entrar. Mas quando nós nos esvaziamos do nosso eu, então o Senhor Jesus faz morada em nós, através do Espírito Santo, e o milagre acontece em nossas vidas, e o nome dele é glorificado, bendito, exaltado seja Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus, ele não veio para os grandões, mas para aqueles que necessitam dele. Então, por mais que nós somos olhados como os pequenos, e a sociedade no hoje nos desprezam o cristão, aquele que serve a Deus, saiba de uma coisa: tem um lugar preparado para mim e para você lá no reino celestial. Nós podemos sofrer aqui na terra, mas lá no reino celestial tem um lugar onde nós vamos estar com Cristo Jesus para toda a eternidade. A Bíblia nos diz que um determinado salmista, conhecido como Asaf, olhou para a vida do ímpio e desejou aquela vida. Ele diz que seus pés quase se desviaram da presença de Deus, até que ele entrou no santuário e viu o fim deles, e viu que era melhor estar no caminho de Deus do que estar no caminho do mundo. O mundo, ele não tem nada para nos oferecer, meu querido. Quem tem a nos oferecer é Jesus, e é a vida eterna para a minha vida, para a sua vida. Glória a Deus. Amanagaçou, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Última parte, Jesus da revelação. Eu vejo aqui um Jesus da revelação. João 2, verso 9 e 10. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Verso 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória aos seus discípulos, e os seus discípulos
creram nele. Como eu disse, o mestre-sala era um chefe de festas ali. Era aquele que organizava tudo, que cuidava das cadeiras, da decoração, do alimento, daquilo que seria servido, da bebida. Esse é o mestre-sala que a Bíblia nos fala. Mas agora, finalizando essa mensagem, eu quero trazer aqui, digamos assim, um mini estudo da palavra de Deus. O vinho que Jesus transformou ali, água em vinho, ele era, na verdade, alcoólico ou não era alcoólico? O que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso? O que nós podemos aprender dentro dessa mensagem, para que nós possamos sair daqui não somente cheio da graça, mas também cheio do conhecimento do Senhor e da palavra de Deus? Eu já respondo de antemão, de fato, o vinho que Jesus transformou ali, água em vinho, o vinho de Jesus, de fato, era um vinho alcoólico. Primeiro, segundo a história, todos os historiadores, inclusive existe um historiador e escritor romano, conhecido como Plínio o Velho, ele catalogou mais de 150 tipos de vinhos que existiam na época, para você ter uma ideia. Tinha um tipo de vinho, inclusive, que chamava passum, que era um vinho feito de uvas passas. Então ele catalogou todos os tipos de vinho que existia na época. E segundo os historiadores, nunca existiu um casamento que fosse servido suco de uva. Nunca existiu. Isso não tem na história, isso não tem nos escritos. Nunca existiu. Não fazia parte da tradição judaica. E não faz parte ainda hoje da tradição judaica. Segundo, Israel é um país, é um lugar extremamente quente. Difícil seria ter ali suco de uva, ainda mais para 7 a 14 dias. E muitas das vezes não era só um casamento realizado, existia outro casamento e outros pontos. Suco de uva era difícil de ter. Por ser um lugar muito quente, o processo de fermentação do mosto ali da uva, ele acontecia rapidamente. Em poucos dias já estava fermentado, já tinha se transformado em uma bebida alcoólica. Nós só temos o suco de uva hoje, nos nossos dias, por causa da pasteurização. E a pasteurização, ela foi inventada apenas em 1862, por um homem chamado Louis Pasteur. Então não existia na época, era impossível encontrar suco de uva em uma época como aquela, em um lugar como aquele, ainda mais por 14 dias bebendo. Era impossível. Terceiro ponto. O vinho sem álcool no hebraico se fala tiros. Essa é a palavra hebraica para o vinho sem álcool. Para o vinho com álcool, o vinho alcoólico, a palavra hebraica é yahin. Mas o texto de João não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego. Então, se você pegar na Bíblia grega, na letra grega, você vai descobrir que João, quando ele escreve a palavra vinho, ele usa a palavra oinos no grego. Só que a palavra oinos no grego, traduzido para o hebraico, significa o quê? Yahin, o vinho alcoólico. Então o texto grego está deixando claro que o vinho de Jesus, de fato, era um vinho alcoólico. Lá no quarto ponto, a água na época ali do povo de Israel não era potável. Geralmente era uma água que causava problemas gastrointestinais. Então era costume do povo misturar um pouco de vinho alcoólico. Então vinho alcoólico era comum ter, porque eles precisavam para misturar com água. Porque assim, na ideia deles, o vinho ele passava a matar algumas bactérias da água e fazer com que aquela água não fizesse mal a eles. Então eles tinham menos problemas intestinais e isso auxiliava muito ali na saúde pública. Então eles pegavam vinho alcoólico, diluíam em água, sendo uma parte de vinho para 2 de água, ou até uma parte de vinho para 8 de água, dependendo das situações. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Timóteo, 1 Timóteo 5,23, escreve dizendo: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. A ciência, a medicina nunca conseguiu comprovar que o vinho faz bem para o estômago, não. Porque a ideia aqui não é que o vinho venha fazer bem para o estômago, mas para que ele venha auxiliar na questão da água. E ele, sendo misturado com água, matava algumas bactérias e diminuía então o problema intestinais, o problema gástrico ali do povo da época. E o quinto ponto, a tradição do casamento, o primeiro vinho era sempre o vinho mais alcoólico, conhecido como vinho bom. Por quê? Porque depois que as pessoas estavam cheias do vinho já, eles começavam a servir o vinho um pouco mais ruim e eles não percebiam mais. É por isso que lá em João 2,10 que nós lemos, o mestre Sala disse:
todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Olha só que o mestre Sala diz, e quando já tem bebido bem. A expressão, a palavra bebido bem, no grego se fala metuo, que traduzido para português é estar bêbado, é estar embriagado. Então quando o mestre Sala ele diz, todo homem primeiro pega o vinho bom, metuo, aliás, pega o vinho bom, e depois de ter bebido bem, metuo, ou seja, estar embriagado, traz depois o vinho ruim. Vocês fizeram o contrário, vocês trouxeram o vinho bom depois do vinho ruim, vocês fizeram o oposto. E o que ele chama de vinho bom, ele chama o vinho que Jesus transformou da água. O que Jesus fez era algo que estava dentro do costume, e não saiu do costume. Mas devemos lembrar de uma coisa, que isso não abre uma brecha para que a gente possa beber e encher a cara, meus amados. Até porque aqui nós estamos falando de uma época e de um costume totalmente diferente do nosso. E se nós queremos trazer o costume deles para nós, outro dia nós vamos trazer um animal aqui, matar e imolar ele aqui, e pedir para o pastor tacar fogo nele. Então nós não podemos trazer os costumes de lá para cá, porque é uma outra época e é um outro costume. E nós lembramos que lá em Gênesis, no capítulo de número 9, Noé plantou uma vinha, bebeu da vinha e se embriagou. E o que aconteceu? Ele acabou com a família dele, trazendo maldição para cima do filho dele, por causa da embriaguez. Deus nunca apoiou e aprovou a bebedeira. Tanto é que lá em Efésios capítulo 5, verso de número 18, está escrito, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O nosso prazer não tem que estar nessas coisas, mas tem que estar em Deus. A nossa vida tem que estar voltada para o Senhor, para a santificação, porque somente através dela nós veremos a Cristo Jesus. Se nós não nos prontificarmos em viver a vontade de Deus, pautada na Bíblia Sagrada, na santificação diante do Senhor, o diabo vai nos arrastar para o inferno. Mas o homem que está pautado na Bíblia, ainda que tudo se levante contra ele, ele não cai. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Praga alguma chegará à tua tenda, nem setas que voam de dia, nem mortandade ao meio-dia, porque Deus está com a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Bendito e exaltado seja Deus, aleluia. Ora maga suribicandarai. Esse é o Jesus da revelação, meu querido. O verso de número 11, Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ele se revela a nós todos os dias, mas nós estamos tão ocupados com as coisas da vida, as coisas seculares, que nós não percebemos que Deus ele fala conosco a todos os dias. Quando você abre a porta da sua casa e sai para fora para trabalhar ou fazer qualquer coisa, se você vê um pássaro lá, você pode ter certeza, Deus está falando através daquilo. Ele está te mostrando a beleza da natureza, aquilo que Ele criou. E a Bíblia nos diz que os pássaros, eles não trabalham, eles não fiam, não fazem financiamento, e Deus cuida deles. Como, pois, Deus não vai cuidar de mim, de você? Olha só, até mesmo vendo um pássaro, Deus já fala conosco. A natureza, ela expressa a grandeza de Deus. Mas nós estamos ocupados com o que? Com as coisas do mundo. Nós prezamos mais assistir um programa televisivo do que ler as escrituras sagradas. Nós prezamos mais um momento de lazer, não há pecado no momento de lazer, desde que não esteja fora da vontade de Deus, do que estarmos em oração, com os joelhos dobrados, buscando a face de Deus. Você tem que viver a sua vida secular, sim, na vontade de Deus, mas não podemos esquecer a nossa vida espiritual. E muitas das vezes estamos ocupados com tudo, ocupados em ganhar dinheiro nessa terra, ocupados em fazer e realizar, em proceder, em prosperar, e esquecemos daquilo que o Senhor Deus, Ele nos chamou. Jesus, Ele trouxe o ensinamento lá na casa de Marta e Maria, quando Ele fala sobre a melhor parte, e a melhor parte não está aqui, mas está no reino celestial. Então nós temos que nos prontificar em conhecer a Deus através das Escrituras, e buscar a sua face em oração, porque Deus ele quer se revelar a nós, amados. Como eu disse aqui em outra ocasião, Ele não quer se esconder, Ele não se esconde de ninguém, mas nós não encontramos porque não buscamos. E se nós buscarmos a Jesus, Ele com certeza vai vir ao nosso encontro.
Então nós temos que buscar a Deus para que Deus se chegue a nós. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Mas a gente está preocupado muito com outras coisas. Muitas pessoas, não julgando, né, obviamente, conhecem mais o nome de personagens de uma série, filme ou de um time de futebol do que os personagens da Bíblia Sagrada. Muitas pessoas nem sabem que a Bíblia é composta por 66 livros, porque praticamente quase não lê na Bíblia Sagrada. Vai procurar um livro da Bíblia Sagrada e passa meia hora procurando e às vezes não encontra, porque não tem tanta convívio assim em ler as Escrituras Sagradas. Uma certa feita, um pregador conhecido meu pediu para a igreja abrir a Bíblia no livro, falou o nome de alguém qualquer lá, não me falha a memória agora, no livro de, eu não me lembro, mas falou um nome qualquer lá, e muitas pessoas ficou procurando, falando, não, irmão, essa pessoa, esse livro não existe, não está na Bíblia. Mas por quê? Porque a pessoa não tem convívio com as Escrituras Sagradas. E interessante que depois nós queremos a vitória de Deus. Depois nós queremos que Jesus transforme coisas. Ele não vai transformar desse jeito. Mas se nós buscarmos a presença de Deus e deixarmos o Espírito Santo nos guiar, coisas maravilhosas vão acontecer em nossas vidas. No tempo de Deus, mas vai acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tudo. O Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas, Pai, tem feito grandes milagres, grandes obras. Não somos merecedores de nada, Pai. Mas o Senhor, Deus, é maravilhoso. Então nós queremos te agradecer, Jesus, já de antemão. E te pedir para que o Jesus da revelação, da purificação, da transformação, o Jesus dos humildes, venha se revelar cada vez mais em nossas vidas, por favor, Jesus, e nos ajude a obedecer a tua palavra e viver na tua vontade, para que o teu nome venha ser glorificado sobre a nossa vida, em nome de Jesus, ó Deus. Eu creio na tua palavra, e a tua igreja crê, Senhor, na tua palavra e nas tuas promessas, em nome de Jesus. E as palmas louve e adore ao Senhor Jesus. Amém.